Bem-vindo ao Jornal Super News desta segunda-feira, 9 de março. Começamos com um destaque internacional. Ontem, Dia Internacional da Mulher, milhares de mulheres realizaram uma marcha e se reuniram em diversas cidades do Chile pelos direitos da mulher e igualdade de gênero, na capital Santiago e cidades do interior. Em Santiago, a concentração foi na Praça da Itália. Recentemente, o Congresso do Chile aprovou a criação de uma nova Carta Magna no país pela igualdade das condições políticas de mulheres no país. Porém, a redação da nova Carta Magna, da nova Constituição, ainda necessita ser efetuada por lá. Os protestos também foram pelo fim da supremacia masculina no Chile. Outros protestos semelhantes aconteceram na Europa, na Espanha, na América Latina e aqui no Brasil, em Belo Horizonte, também aconteceu a Marcha das Mulheres. O assunto é destaque no jornal O Tempo, online, que traz a marcha realizada em Belo Horizonte no dia de ontem, em que mulheres reivindicam a igualdade de direitos, o fim da violência e do preconceito contra a mulher, entre outras medidas. Segundo a reportagem do jornal O Tempo, foram realizados 2 atos na capital mineira, sendo que um ato conjunto foi realizado na Praça 7, o 8M Unificado, em referência ao 8 de março, Dia da Mulher. Agora uma história que continua ainda muito mal contada. Desde a última sexta-feira, o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e seu irmão e empresário Roberto Assis estão presos no Paraguai, em uma cela improvisada por uso de passaporte falso, num país que os brasileiros não necessitam de passaporte. Os dois tiveram seus passaportes apreendidos no dia 5 de março, um dia depois de desembarcarem no Paraguai, e estavam negociando a sua saída sem os documentos, quando uma reviravolta no caso culminou com a prisão dos dois na última sexta-feira. Além dos 2 irmãos, outras pessoas associadas à visita deles àquele país também estão presas e sendo investigadas pelos documentos falsos. Em 2018, Ronaldinho Gaúcho e seu irmão tiveram passaportes brasileiros apreendidos lá no Rio Grande do Sul por prática de crimes ambientais. Segundo o Ministério Público paraguaio, a detenção ocorreu pelo risco de fuga dos 2 brasileiros envolvidos no caso, diante da posse dos documentos falsos. Vale dizer que outras pessoas também são investigadas neste caso. E os 2 continuam presos nesta segunda-feira, lá no Paraguai. Agora vamos falar do combate ao coronavírus no Brasil e no mundo. Primeiramente, na Europa, na Itália, o governo da Lombardia e de outras 14 regiões suspenderam as aulas e pôs a população em quarentena. As medidas foram anunciadas e valem até 3 de abril. 1/4 da população italiana está em quarentena como uma forma de limitar que o Covid-19, o novo coronavírus, se espalhe por lá. E por outros países também, como o Brasil, que teve a maioria dos seus casos originados de visitantes à Itália, que retornaram com sintomas da doença. Aqui no Brasil, até ontem, domingo, já eram 25 casos confirmados de coronavírus pelo Ministério da Saúde. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e no Distrito Federal. E Minas Gerais teve seu primeiro caso confirmado. Trata-se de uma paciente da cidade de Divinópolis que também viajou recentemente à Itália e passou por Belo Horizonte. A mineira está em isolamento domiciliar. E neste fim de semana aumentou o número de mortos encontrados no desabamento de terra, desmoronamento no litoral paulista, em Guarujá. Esse deslizamento aconteceu no dia 2 de março e grande parte das pessoas estavam desaparecidas. Agora já são 42 o número de corpos encontrados nesse desmoronamento no Morro do Macaco Molhado, em Guarujá. Ainda tem 36 pessoas consideradas desaparecidas nos escombros ou que não fizeram comunicação com as autoridades, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Neste fim de semana, choveu forte também na capital paulista e cidades da região metropolitana. Diversos chamados foram efetuados ao Corpo de Bombeiros em Osasco, Cotia e em São Paulo.
A Defesa Civil Estadual decretou estado de atenção por lá. A tendência para esta segunda-feira é ainda de chuvas rápidas na região, em São Paulo, principalmente, devido a uma mudança de uma brisa vinda do mar. Porém, a mudança no tempo é o que a gente vai conferir no próximo bloco. Voltamos já. Táxi! Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Compaixão por outros. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. De volta com o Jornal Super News para falar do tempo ainda, como a gente viu no primeiro bloco, sobre São Paulo. Agora a gente começa a ver que aqui na região do leste de Minas ainda tem chuva prevista para hoje, mas as condições começam a mudar. Em Governador Valadares, a chuva dá uma trégua nesta segunda e terça-feira. As máximas chegam a 31 graus aqui na cidade. Em Belo Horizonte, permanece chuva ainda nesta segunda-feira, mas o tempo abre a partir de amanhã, com máximas de até 27 graus na capital mineira. No restante do país, o sol se expande, com pancadas de chuvas mais intensas em duas áreas, que vão ser aqui a área ao nordeste de Minas e sul da Bahia, e também na região conhecida como Meio Norte, que é aquela região entre o Maranhão e também o Pará. Nas outras regiões, a tendência é que o sol apareça nos próximos dias. 21 residências foram interditadas aqui em Valadares, no bairro Nova Vila Bretas, no início da última sexta-feira, pela Defesa Civil Municipal. As residências ficam na rua 14ª e 13ª. Esses imóveis corriam risco de desmoronamento. 15 deles corriam esse risco, outros 6 poderiam receber os escombros de um possível desmoronamento no local, visto que em Governador Valadares choveu forte no último fim de semana. A Defesa Civil foi acionada à localidade depois que um morador percebeu a movimentação de terra no barranco e acionou o órgão. Segundo a Defesa Civil, o receio maior lá no bairro Nova Vila Bretas é que essas casas que são construídas geminadas podem ter um efeito de arrastamento caso o imóvel venha a ceder. E com isso, podem colocar em risco grande parte dos moradores nessas ruas 13ª e 14ª, lá no bairro Nova Vila Bretas. Os moradores foram alocados em casas de parentes e amigos. E a Defesa Civil alerta que, em caso de risco, pode a população entrar em contato pelo número 199 ou através do número 193 com o Corpo de Bombeiros. Na noite do último sábado, um bombeiro militar foi morto com um tiro na nuca na rua Caio Martins, no centro aqui de Governador Valadares. Um homem que era o suspeito do crime até então foi preso pela polícia quando retornou ao local, que seria também a sua residência, e confessou o crime. Câmeras de vigilância flagraram o autor do crime, que chegou acompanhado de um motociclista. Ele desceu da moto e, ainda usando um capacete, disparou contra o soldado que estava de costas. A moto e a arma usadas no crime foram apreendidas. O motivo que levou ao crime seria a tentativa do bombeiro em receber uma dívida com o homem. Informações dão conta de que o bombeiro havia feito um empréstimo a juros para ele. E essa prática é conhecida como agiotagem. O valor da dívida chegava a R$20 mil. O Corpo de Bombeiros aqui de Valadares emitiu uma nota de pesar pela morte do soldado Kirmair Borges Pinheiro, conhecido como Soldado Pinheiro. E na noite deste domingo, a corporação prestou uma homenagem ao bombeiro. Em homenagem ao nosso herói, Soldado Pinheiro, encontre nesse terreno, apresentando...
A vítima deixou aí esposa e 2 filhos menores. No próximo bloco, os destaques do esporte. Voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News. Agora o Luiz Gustavo traz pra gente os destaques do esporte. Gustavo, é com você. E no Clássico das Minas Gerais, o Galo bateu o Cruzeiro pelo placar de 2-1, jogo disputado no Gigante da Pampulha, o Mineirão. Galo que não fez uma boa partida, especialmente no primeiro tempo. Senti falta de jogadas mais bem trabalhadas, mais automatizadas. O Atlético foi mais à base da intuição e também, claro, na aparição de jogadores que tiveram um desempenho individual muito interessante, como foi o caso do venezuelano Savarino. Já o Cruzeiro, especialmente no primeiro tempo, teve uma postura um pouco mais reativa, esperando nos contra-ataques. O belo gol marcado por Igor Rabelo, saiu em cobrança de escanteio, ou seja, bola parada. O que dá noção do quão ruim foi o primeiro tempo. Muito disputado, muito brigado, mas muito pobre tecnicamente. Na segunda etapa, o Cruzeiro tratou de avançar um pouco mais as suas linhas de marcação e conseguiu ser superior à equipe do Atlético na segunda etapa. E conseguiu o gol de empate marcado pelo jovem garoto Thiago. Mas o Cruzeiro faltou ser experiente, faltou ser mais cascudo. E o Galo, por ter jogadores com uma capacidade individual melhor e com uma qualidade superior, conseguiu chegar ao gol da vitória, um golaço, diga-se de passagem, marcado pelo venezuelano Rômulo Otero. Para o Galo, fica a expectativa, com o Jorge Sampaoli, de que ele receberá um time que possui jogadores que vivem um momento individual muito interessante, como é o caso dos volantes Jair, a lateral esquerdo Guilherme Arana, o ponta Savarino, e o Cruzeiro fica a lição nesse processo de reconstrução. Muito bem, Júlio, é isso. Foi a minha participação nesta segunda-feira e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigado, Gustavo. A você de casa, um excelente início de semana. Essa edição do Jornal Super News fica por aqui. Até amanhã. Super I, conectado a você.